Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost, now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh. What if Beethoven lived in you? E se Beethoven estivesse em você, What if Beethoven lived in you? You know what you do? o que seria se Beethoven estivesse em você? Você sabe o que você faria? You'd write songs like Beethoven, the great composer. Você escreveria músicas como Beethoven, o grande compositor. You'd write songs like Beethoven because Beethoven would be your life. Você comporia músicas como Beethoven porque Beethoven estaria em sua vida. You would be a Beethoven reincarnated again. Você seria um Beethoven reencarnado outra vez. If Beethoven lived in you, the works of Beethoven you would do. Because Beethoven lived in you. Is that right? Se Beethoven estivesse em você, as obras de Beethoven você faria, pois Beethoven estaria em você, está certo? But he that is in you is Christ. Mas aquele que está em você é Cristo. And if Christ is in you, the works of Christ you'll do. If Christ lives in you. E se Cristo está em você, as obras de Cristo você as fará. Se Cristo habita em você. He said so. Ele disse assim, St. John 14:12. He that believeth in me, the works that I do shall he do also. If you was in Christ, or if Christ lived in you. São João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que faço. Se você estivesse em Cristo, ou se Cristo habitasse em você, Then Christ is the Word. Is that right? então Cristo é a palavra, está certo? And the Word come to His prophets. See? E a palavra vem para os seus profetas, vem. And if Christ lived in you, the works of Christ would be done through you. The life of Christ would be lived through you. E se Cristo vivesse em você, as obras de Cristo seriam feitas através de você. A vida de Cristo seria vivida através de você. The works He did, the life He lived and everything, it would live in you just like if Shakespeare, Beethoven, or whoever it was lived in you. As obras que Ele fez, a vida que Ele viveu, e todas as coisas estariam em você como se Shakespeare, Beethoven, ou seja, quem quer que seja, vivesse em você. If His life, but if you're still living your own life, then your own works you'll do. See?
Se a vida dele, mas se você ainda estiver vivendo sua própria vida, então você fará suas obras. Vem. But if you're living the life of Christ, if Christ is in you, he that's in you is greater than he that's in the world. Mas se você estiver vivendo a vida de Cristo, se Cristo estiver em você, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. If your doubts and frustrations about God's promise is in you, then Christ isn't there. You're only worked up. Se suas dúvidas e confusões acerca das promessas de Deus estão em vocês, então Cristo não está ali. Vejam, vocês estão somente influenciados. But if Christ is living in you, His word He will recognize and His promise He'll do. Mas se a vida, se Cristo está vivendo em você, sua palavra Ele reconhecerá e sua promessa Ele cumprirá. He'll do. Vem, Ele cumprirá. When thou prayest, believe that you receive what you ask for, and it shall be given to you. Quando orares, creia que receberás o que pediste, e aquilo lhe será concedido. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you say will come to pass, you can have what you say. Se disseres para esta montanha, muda-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que disseste acontecerá, obterás o que disseste. The Father worketh, and I worketh the other two. O Pai trabalha, e eu trabalho também. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. See? Verdadeiramente, verdadeiramente eu vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, ele faz da mesma maneira. Vem! And when the Father showed him what to do, walked out there without a failure of anything and said, let it be. And it was. E quando o Pai mostrou-lhe o que fazer, ele saiu ali sem uma falha de qualquer coisa e disse, assim seja, e foi. And that same Christ lives in you. E aquele mesmo Cristo vive em você. It lives in us. Ele vive em nós. Then his works will do because Christ is the Word. And the promise of the Word brings healing to you. Do you believe that? Então nós faremos suas obras porque Cristo é a palavra. E uma promessa da palavra traz cura para você. Você acredita nisto? Sure. Claro. He said, I will not leave you comfortless, as I asked a while ago there in Matthew 24, or Matthew 28, 20, see? Ele disse, eu não deixarei vocês tristes enquanto eu orar. Perguntou há um momento atrás, ali em Mateus 24, Mateus 28, 20, vem. He said, I will come to you, be in you. I, the person Christ, in the form of the Holy Ghost, will come and live in you. Ele disse, eu virei para vós, estarei em vós. Eu, a pessoa Cristo, na forma do Espírito Santo. Virei e habitarei em vós. Then you won't be yourself no more. I'll be in you. Então não sereis vós, vós não sereis mais vós mesmos. Eu estarei em vós. And greater is he that's in you than he that's in the world. See? E maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Vem. Hebrews 13:8 says he's the same yesterday and forever. Em Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. He that was in Noah was greater than the judgments of water. Aquele que estava em Noé era maior do que o julgamento de água. And he that's in you is greater than the judgments of fire. Okay? E aquele que está em vós é maior do que o julgamento de fogo. He that's in you is greater because he paid the judgment and conquered the judgment for you. Okay? Aquele que está em vós é maior porque ele pagou o julgamento e conquistou o julgamento por vós, vem? There's no fear about it. You're in there. Não há o que temer quanto a isto. Vejam, vocês estão ali. Yes. Greater is he that was in Noah than he that was in the judgments of the water, that destroyed the world which believed not, because Noah believed. Sim, maior era aquele que estava em Noé do que o que estava no julgamento das águas que destruíram um mundo que não creu, porque Noé creu. And greater was he in him that
believed him that spoke to him than he that was in the world. E maior era aquele nele que creu nele, que falou a ele, do que o que estava no mundo. That Noah escaped all the judgment because of the word of God was greater than that, and he lifted above the judgment. Aquele Noé escapou de todo julgamento porque a palavra de Deus era maior do que aquilo. E ele foi levantado acima do julgamento. Greater. How we could hang on that for a while, see? Maior. Como poderíamos segurar isto por um momento? Vejam. Greater is he that was in David than the bear that stole his sheep. Maior é aquele que estava em Davi do que o urso que roubou sua ovelha. Greater is he that was in David than the lion that come in and took one of his lambs. Maior era aquele que estava em Davi do que o leão que veio e levou um de seus cordeiros. Greater is he that was in David than the enemy Goliath. Maior era aquele que estava em Davi do que o inimigo Golias. The great Philistine that stood there some 12, 14 feet tall with 14-inch fingers on him, with a spear like a weaver's needle and covered all over with a 2 or 3 inches thick of steel or metal, brass. O grande filisteu que estava ali, a alguns 12, 14 pés de altura, com dedos de 14 polegadas sobre ele, com uma lança aguda de tecelão, e todo coberto por cima com 2 ou 3 polegadas de espessura, de aço ou metal de latão. But what was in David was greater than what it was in him. Mas aquele que estava em Davi era maior do que aquele que estava nele. He was power, muscles. Ele era força, músculo. He was a warrior. He could just say, pick up David by the end of his spear and hang him up and let the birds eat him. Ele era um guerreiro. Ele poderia apenas... Disse que pegaria Davi pela ponta de sua lança e o levantaria e deixaria os pássaros comê-lo. David said, you meet me as a Philistine in the name of a Philistine. You curse me in the name of the Philistine God. E Davi disse, você me encontra como um filisteu no nome de um filisteu. Você me amaldiçoa em nome do Deus filisteu. And said, you made your brag what you'll do. E disse, você tem jactanciado do que fará. You meet me with an armor and a spear. Você vem a mim com armadura e lança. But I meet you in the name of the Lord God. And today I'll take your head from your shoulders. Porém eu venho a você no nome do Senhor Deus, e hoje eu tirarei sua cabeça de seus ombros. And he did it because greater was he that was inspiring David for that courage. E ele o fez porque maior era aquele que estava inspirando Davi para aquela coragem. Greater is he that's in you than that wheelchair. Maior é aquele que está em vós do que aquela cadeira de rodas. Greater is he that's in you than that stretcher. Maior é aquele que está em vós do que aquela maca. Greater is he that's in you than that cancer. Maior é aquele que está em vós do que aquele câncer. Greater is he that's in you than that affliction. Maior é aquele que está em vós do que aquela aflição. Greater is he than anything that there is a devil could put on you. Maior é aquele do que qualquer coisa que exista que o diabo possa pôr em você. Greater is he that's in you than he that's in the world. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Greater is he. Yes. Maior é ele, sim. Greater was David. What was in David? God in David. Maior era Davi, o que estava em Davi, Deus em Davi. He is in us. That's the Christ. Ele está em nós, este que é o Cristo. He was the conqueror of every enemy for us. Ele foi o vencedor de todo inimigo por nós. When he was here on earth, he conquered sin. He conquered sickness. He conquered death. He conquered hell. He conquered the grave. And now he lives in us as a conqueror.
Quando ele estava aqui sobre a terra, ele venceu o pecado, ele venceu a doença, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o sepulcro, e agora ele vive em nós como um vencedor. He conquered sickness, hell, death, grave, and come to us to set us free from all those things. Ele venceu a enfermidade, inferno, morte, sepultura e veio para nós e nos livrou de todas aquelas coisas. And greater is He that's in you than he that can put these bluffs over on you. Yes. E maior é aquele que está em vós do que aquele que pode pôr estas ameaças sobre vós. Sim. Greater is He that's in you than he that's in the world. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. That's how these miracles happen. Esta é a maneira que estes milagres acontecem. That's how that wind ceased the other day. É como aquele vento cessou outro dia. Could a human being do that? No, sir. It's impossible. Poderia um ser humano fazer aquilo? Não, Senhor, é impossível. When I stood there crying, and them winds are ripping, and quando eu me encontrava ali chorando e aquelas ondas estavam ali em cima. How many in here was up there? Let's see you raise your hands. Raise your hands up. Quantos estão aqui que estavam lá? Deixe-me ver suas mãos levantadas. Levantem suas mãos. Everybody was up there up in Colorado then, at that time. All right? Todos que estavam lá em cima, no Colorado, ali aquela vez, certo? Brother Fred, I guess, is the only one that was present then. E o irmão Fred, eu acho, é o único que estava presente então. I thought maybe Brother Mann was here. But Brother Evans was he? Eu pensei, talvez o irmão Mann estivesse aqui, mas ele, irmão Evans, não estava ele? Brother Evans is up there at that time. Yeah, all right. And yeah. O irmão Evans estava ali daquela vez. Sim, correto. E sim. Notice. Isn't that the truth? Notem, não é aquilo a verdade? It's not the way it happened. The rains just ceased and the wind ceased to blow. Não foi a maneira que aconteceu? As chuvas cessaram e os ventos pararam de soprar? What was it? My word? No. O que era aquilo? Minha palavra? Não. Because He told me to do it. Porque Ele me disse para fazer aquilo. And greater is He that's in us than any nature. E maior é aquele que está em nós do que qualquer natureza. Isn't that the same God that can still the waves on the sea? Can make the winds go back to their place? Não é aquele o mesmo Deus que pôde acalmar as ondas sobre o mar para fazer os ventos voltarem para seus lugares? Isn't He the same one that could darken the sun, could make the sun shine? Não é Ele o mesmo que pôde escurecer o sol, pôde fazer o sol brilhar? A greater is He that's in you than he that's in the world. See? All right. Pois maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vem, correto. Now, that's why these true miracles can be done, because it's a promise of God. The things that I do shall you also. St. John 14:12. Agora este é o porquê. Estes verdadeiros milagres podem ser feitos porque são uma promessa de Deus. As coisas que faço, vós também fareis. São João 14:12. He, Christ, that still the winds and the waves, is a creator of them. He's still just as much creator as He was then. Ele, Cristo, que acalmou os ventos e as ondas, é o Criador deles. Ele ainda é tanto Criador quanto foi. He's the same yesterday, forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. He healed the sick and destroyed sin and changed it all for you and come to you that He might dwell with you. Ele curou o enfermo e destruiu o pecado e trocou tudo por vocês e veio para vocês para que Ele pudesse habitar em vocês. He conquered all these to come and live in us. Ele venceu tudo isto para vir e viver em nós. He is that conqueror that's already conquered these things, proved it in the Scriptures, come back and conquered everything and proved to you that He is the same God. Ele é o vencedor que já venceu estas coisas, provou isto na Escritura, voltou e venceu tudo e provou para vocês que Ele é o mesmo Deus. And after 1900 years, here He's still doing the same thing among us that He did then. Conquered death, hell, sickness, and the grave.
E depois de 1900 anos, aqui está ele ainda, fazendo a mesma coisa em nosso meio, como ele fez então, que venceu a morte, inferno, enfermidade e o sepulcro. This Christ, this He is He that's in you, He is Christ. Este Cristo, este Ele é aquele que está em vós, Ele é Cristo. As John said, He that's in you is greater than he that's in the world. Como disse João, aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. That was Christ. Aquele era Cristo. He is greater than all the world because He conquered the world. And is greater than all those things because He conquered it for us. Ele é maior do que todo mundo porque Ele venceu o mundo. E é maior do que todas aquelas coisas porque Ele as venceu por nós. And we are more than conquerors through Him that loved us and gave Himself for us that He might come back and do His works through us to prove to us that He is the same yesterday, today, and forever. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e deu-se a si mesmo por nós, que deve voltar e executar suas obras através de nós para nos provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. When He was on earth, He proved, when He stood among the people, He was Messiah. Quando Ele se pôs entre o povo, Ele era o Messias. He could discern the thoughts that's in their hearts. Ele podia discernir os pensamentos que estavam em seus corações. And the Bible said, Moses said that he'd be a prophet. Is that right? E a Bíblia disse, Moisés disse que ele seria um profeta, está correto? He knew the secrets of the heart. Ele conhecia os segredos do coração. He knew who the people were. He knew what was wrong with them. Ele sabia o que as pessoas eram. Ele sabia o que estava errado com elas. Have we seen that done? Time after time. Temos nós visto isso ser feito vezes após vezes. We know that the dead has been raised right from the dead. Nós sabemos que mortos têm sido ressuscitados diretamente da morte. Some of them's been dead for a day and a half. Alguns deles têm estado mortos por um dia e meio. Well, it died one morning and they brought it back that night and traveled all night. And the next day about noon or a little afternoon, it come into where the tent was. Ou mortos numa manhã e trazidos de volta aquela noite e viajado toda a noite e o dia seguinte por volta do meio-dia, um pouco mais, e entrado onde estava a tenda. The little dead baby, cold and laying in the mother's arms. Um pequeno bebê morto, frio, nos braços da mãe. And the Lord God spoke the word of life and that baby warmed up and started crying and handed back to his mother's arms. E o Senhor Deus proferiu a palavra de vida e aquele bebê aqueceu-se e começou a chorar, devolveu aos braços da mãe. Mrs. Statscliffe standing there to see that done. That's the reason she cried so for her baby. Wanted me to fly to Germany. Senhora Steckler achava-se ali para ver aquilo acontecer. Aquela foi a razão pela qual ela chorou por seu bebê. Queria que eu voasse para a Alemanha. But the Lord said, that's my hand. Don't you rebuke that. See? You know better. Porém o Senhor disse, aquela é minha mão. Não repreenda aquilo. Vejam, vocês sabem melhor. When he told Moses, said, speak to the rock, don't smite it. That meant speak, don't smite it. See? Quando ele falou a Moisés, disse, fale para a rocha. Não a golpeie. Aquilo significava falar, não golpeá-la. You got to obey what he says do. But no man can do nothing in himself. Vejam vocês têm que obedecer o que ele diz para fazer, mas nenhum homem pode fazer nada em si mesmo. He's got to hear it first from God. Ele primeiro tem que ouvir de Deus. Now the word of God promised that he lives, and because he lives, you live. Agora a palavra de Deus prometeu que ele vive, e porque ele vive, você vive. He promised that the works that I do shall you also. The same things, only more of it will you do, because I go to the Father. Ele prometeu que as obras que eu faço também as farão. As mesmas coisas, até um pouco mais do que isto, vocês farão, porque eu vou para o Pai. He conquered all things. Ele venceu todas as coisas. He's the one that stopped. He's the one that made those squirrels. Ele é aquele que criou aqueles esquilos. That happened 2 times. Happened once at your place, Charlie. Aquilo aconteceu 2 vezes. Aconteceu uma vez em sua região, Charlie. And it happened up here when Brother Fred and Brother Banks them up there with us.
E isto aconteceu aqui quando irmão Fried, irmão Banks e aqueles ali em cima conosco. It's happened in Germany. When them 15 witch doctors on each side of me said because Billy and Brother Argenbright wouldn't let them see me. Aconteceu na Alemanha quando aqueles 15 médiums a cada lado meu disseram, porque Billy e o irmão Argenbright não os deixariam ver-me. They said, well, we'll cause that tent to blow away. Então ele disse, bem, nós determinamos que aquela barraca fosse soprada para longe. And they sat down there with their enchantments and called on their God, the devil, and here he come with the storm. E eles assentaram ali com seus encantamentos e chamaram seu Deus, o diabo, e aqui ele veio com uma tempestade. About 30,000, 40,000 Germans out there. And that tent just raising up and down like this. Cerca de 30 mil, 40 mil alemães ali. E aquela barraca levantando e abaixando assim. And them took a scissor, cut a feather and poured it back like that. Aqueles então tomou uma tesoura e cortou uma pena e a apontou de volta assim. Sitting there going through all their enchantments and saying the three holy words. They say, the Father, the Son, the Holy Ghost. The Father, the Son, the Holy Ghost. E colocando-se ali, executando todos os seus encantamentos e dizendo as 3 palavras sagradas, eles diziam, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Going like that, and actually the storm come up. Sure. Indo assim, e realmente a tempestade surgiu, claro. He's the prince of the powers of the air, Satan. Ele é o príncipe das potestades do ar, Satanás. And they called the storm. E eles chamaram a tempestade. And even that great big tent, sitting out like that, oh my, cover about a city block. And it built out of 2 by-4s and just canvas tacked over. De como até mesmo a grande tenda que se encontrava ali assim, oh meu Deus, cobria cerca de um quarteirão de cidade e foi levantada e foi feita de 2x4, apenas lona emendada a cobria. The wind got around there, just raised it like that. That wind and lightning are flying like that. I just continually preach. O vento entrava ali debaixo e levantava assim, aquele vento e relâmpago passando daquela maneira, e eu simplesmente pregava.